Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos ao canal Tocando o Coração, Enxergando a Alma. Patrícia Zene Benites na área mais uma vez aqui com vocês. E hoje, eu estou dizendo que assim, este ano, eu estou conseguindo, da minha agendinha, do meu caderninho de anos para gravação, eu estou conseguindo realizar as gravações. Eu estou aqui com a minha Dalila, que assim, ó, há um tempo a gente está para fazer. Finalmente, né? Não, isso é inacreditável, né? É verdade. Mas aqui, inclusive na Feira do Chalé, que a gente já aproveita para agradecer o Chalé da Praça 15, né? A equipe daqui, que sempre é uma parceira do canal, e a gente está aqui gravando na Feira de Livros, que, aliás, é um dos pontos assim marcantes do mês, onde a gente reúne escritores, potentes escritores, né? Potentes. Num ponto turístico assim, que é um dos melhores, que a gente vem bem central e importante aqui da cidade, é uma maravilha isso. Muito legal. E eu fico muito feliz e muito grata de te receber aqui. Igualmente, por eu te conhecia como escritora, né? A gente se conheceu através de uma associação. E eu acho que a gente meio que conectou, né? E só não conectou na hora de fazer o programa. Mas aí deu, né? Mas agora conectamos finalmente. Então, assim, eu fico muito feliz, então, de poder te receber, de poder falar um pouco da tua escrita, assim, da tua caminhada, né? Que eu acho que é muito importante. Então, acho que, num primeiro momento, pode te apresentar aqui para quem está nos escutando, nos assistindo, né? E poder dizer um pouco do que tu está fazendo, por onde tu caminha, assim, aquilo que tu acha necessário para já no início. Né? Então tá, gente, meu nome é Heloísa Dalila, eu uso um pseudônimo literário que se chama Negra Dalila. Dalila é o meu nome porque eu herdei da avó, né? E o Negra é pelo amor à minha raça que eu sempre tive, né? E a minha caminhada na literatura, eu posso dizer que é bem recente. Eu tive muitas dificuldades, né, na minha infância. Eu tive um pai, morei em vila, saí da minha cidade. A minha cidade é Tupanciretã, interior do Rio Grande do Sul. E eu saí muito pequenininha com a mãe e o pai, a minha mãe já passando dificuldades com o meu pai, por ele ser alcoólatra, né? Ela veio para Porto Alegre em busca de médicos que o interior não proporcionava e até hoje tem um déficit nesse sentido, né? Ela veio atrás de médicos e conseguiu morar em Porto Alegre, numa vila que se chama Lomba do Pinheiro, tenho orgulho da minha vila também, que lá eu vivi um pouco, né, da minha vida lá. Minha mãe morreu muito jovem, eu tinha menos de 15 anos quando ela faleceu. Eu não convivi realmente com a minha mãe, porque o meu pai alcoólatra, a minha mãe doente dos nervos na época, né? Hoje se chama muito de depressão, mas na época internavam as pacientes, né? Então eu acabei indo parar numa escola de freira, na congregação de freira. Eu era semi-interna, por não ter a presença de meus pais para me cuidar na vila. O lado positivo dessa situação é que eu estudei o meu primeiro grau em um bom colégio, um colégio particular, graças a esse semi-internato. Tive uma educação maravilhosa em função disso. E a notícia ruim é que eu me sentia afastada dos meus pais. Eu não tinha realmente paz. Meu pai, um homem, além de alcoólatra, é preconceituoso, né? Eu digo... Eu sempre achei ele racista da própria cor, né? Eu vivia ele falar muito mal dos negros. E meu irmão levava muita surra, né, na época, porque ele era um pouquinho mais preto que eu. Ele não admitia que eu me chamasse de negra. Né? Mas eu era negra e vivia dizendo isso para ele, sou negra. Né?
Bom, mas até aí eu fui uma das únicas negras na época do semi-internato. Então, não só por isso, mas como forma de rebeldia, tudo que era arte que eu fazia na escola, nós éramos, na época, castigadas, né? Então, eu ficava limpando o salão lá das freiras, então eu vivia nos castigos, mas os melhores castigos que elas me davam era me deixar na biblioteca por um determinado período. Olha. E eu lia muito livros. Livros eram a minha paixão. Não tinha muitos amigos, porque eu vivia um certo isolamento das demais, e cadernos e canetas eram os meus melhores amigos. Eu narrava sempre, eu tinha um diário que eu mantive até na vida adulta, um diário contando tudo que eu passava, as tristezas e as alegrias que eu tive. Então, ler e escrever era uma rotina para mim na minha infância, era um familiar, um caderno para mim, onde eu conseguia, era meu ombro, que eu não tinha, né? Mas sempre considerei esse diário como algo que não poderia ser lançado, que não poderia ser publicado, porque iam saber como é que era a minha vida, né? Quando eu virei adulta, estava prestes a ser catequista e continuar nesse momento de querer ser freira, descobri o amor da minha vida, que é o meu marido, que até hoje é um amigo, companheiro, e me segue onde eu vou, a gente está junto sempre. E eu digo para ele me tirou literalmente a ideia de que eu deveria ser freira. Nós casamos, nós temos 2 filhos lindos, um neto mais lindo ainda. Os nossos 2 filhos já são adultos, tenho um neto de 10 anos, a nossa paixão. E eu parti para trabalhar na enfermagem. Fiz 2 concursos públicos como auxiliar de enfermagem, depois como técnica de enfermagem, e mesmo estando trabalhando dentro de um hospital, eu lia para os meus pacientes, porque eu passei 25 anos trabalhando na ala infantil, na emergência pediátrica, onde muitas vezes, dependendo do setor que o paciente estivesse, ele estaria sozinho, e era uma criança. Então, quando se esgotava medicações e atendimentos, e eu via aquela criança chorando ou triste, às vezes eu contava uma historinha inventada ali na hora, para aquela criança dormir, e eu tinha muito pouco tempo assim, para fazer isso, porque eu trabalhava na emergência, mas eu tirava um tempo sempre, quando eu via que era madrugada, eu trabalhei à noite, e que aquele paciente precisava ouvir uma historinha. Sempre foi um momento agradável para mim e para o paciente, que eu conseguia que ele dormisse, que ele relaxasse. Bom, pessoal, nós temos alguns problemas técnicos, né? Alguns probleminhas técnicos. A gente vai tentar falar um pouco mais alto, porque nós estamos sem microfone nesse momento. E para a gente dar continuidade à nossa conversa de hoje, né? Foi difícil para chegar aqui e ainda acontecem os problemas técnicos, mas acontece. Vida, a gente vai tocar e a gente vai tentar que seja da melhor forma possível para quem também está nos acompanhando. Então tá. Filhos formados, né? O meu mais velho em TI, o meu mais novo trabalhando e pleiteando educação física, né? Depois. Eu resolvo me aposentar, já tinha trabalhado 29 anos dentro do hospital, já estava pronta, antes da reforma da aposentadoria, veio a pandemia. Aconteceram muitas coisas que fez com que eu retornasse para minha casa, na minha vida adulta, para cuidar do meu pai, aquele pai alcoólatra que batia, que não dava para morar junto. Ele teve câncer de próstata e eu, como sendo uma pessoa da enfermagem, não podia virar as costas para o meu pai. Então, eu voltei para o meu pai para cuidar dele, e no período pandêmico eu decidi que eu não ficaria no hospital, já aposentada,
porque eu tinha medo, como todo mundo, de passar alguma coisa a mais. Ele já estava sofrendo e muito com câncer, né? Ele se tornou uma pessoa totalmente dependente, sem caminhar, sem se alimentar, tudo era eu que fazia, né? Assim, passou por todos os ciclos, né? Químio, rádio, cirurgia, e eu foram 8 anos vivendo isso, né? E o sofrimento intenso, e eu vou contar para vocês, para minha amiga, que eu descobri que eu tinha um pai neste momento, e eu vi todo o que a gente passa, né? E eu consegui perdoar o meu pai de tudo que ele fez, e a gente precisou desses 8 anos ali para se entender e para ser pai e filho, que ele nunca parecia. Eu comecei a amar meu pai realmente quando eu comecei a cuidar dele e ver a dor e ter que decidir por ele a vida dele. E eu comecei a valorizar até mais os meus filhos nesse sentido, porque foi muito forte, né, essa ligação. Bom, ainda no último ano de hospital, né, eu trabalhei um ano aposentada, eu, por acaso, fizeram um concurso de crônicas do trabalho. Eu escrevia e as minhas colegas todas sabiam. Heloísa participa desse concurso. E aí eu fiquei, não, o que eu escrevo é para mim, não é para ninguém. Mas a insistência delas foi tanta que eu participei. Bom, ganhei, fui bem classificada, né, como uma das melhores crônicas. Eu falei sobre a epidemia, a insegurança que era, né, dentro do hospital, o medo que eu sentia. E além disso, eu participei de um caos gaúcho, que foi uma situação hilária que aconteceu no hospital, né? Foi meu primeiro caos gaúcho que eu escrevi, também foi premiada na mesma época dentro do hospital. Um grande escritor gaúcho, grande amigo, Cândido Brasil, ele estava fazendo esses dois concursos, né? E eu vim para a premiação e fiquei muito feliz, e foi o meu primeiro livro, né, coletânea, que eu participei, né, um com crônica e outro com caos gaúcho. Dali em diante, o Cândido conversou comigo que eu escrevia, apesar de não aceitar, e me deu uma dica: procura a Associação Poemas à Flor da Pele, porque eu acredito que tu é poeta. Achei tudo uma loucura, né? Mas no período pandêmico nós ficamos totalmente isolados, fechados dentro de casa, e aí eu, passando pelo meu computador, descubro um curso de escrita criativa. Aí fui fazendo cursos, uns 2 anos adiante. Não tinha aquela, vou escrever, vou lançar livros, não tinha essa ambição de fazer isso. Mas os cursos estavam me ensinando tanta coisa boa, né? E participando da associação junto à presidente na época, eu recebia muito incentivo, né? Porque nós fazíamos sarau online e muitas pessoas diziam, não, tu tem que publicar, então vamos tentar, né? E o pontapé foi, eu me aposentei em 2019 e em 2022, 4 anos depois, eu lanço o Reinvente, poesia pós-pandemia, que foi isso aqui que essa mão diz, né? Nós estávamos lançando fora a nossa máscara, né? Da epidemia para se reinventar. Ocorreram muitas perdas, né? Muita gente perdeu o familiar, perdeu tudo que tinha, muitas mortes, e eu achei que poesia pós-pandemia ia libertar as pessoas e ajudar as pessoas para se refazer, né? Depois do livro Reinvente, o meu pai, ainda vivo, ficou muito feliz, muito orgulhoso das participações que eu passei a ter, né? Entrevistas e saraus, que ele achava que eu era atriz de TV. Que barato. Maravilhoso. Que barato. Que bacana ter a possibilidade de ressignificar, né?
Eu acho que tu traz aqui dois grandes exemplos dessa ressignificação. Uma, que é esse reencontro com o pai, né? É isso aí. E que isso é muito importante, né? A gente conseguir fazer essa elaboração e fazer algo positivo daquilo que foi num momento difícil, mas que houve a possibilidade de ressignificar. E a outra que tu traz tem a ver com a questão da pandemia, porque a gente percebeu que durante esse período muitas pessoas acabaram, sim, desenvolvendo outras práticas, aprendendo milhões de coisas, escrevendo, né? Quantas pessoas mudaram a sua vida naquele período ali, ressignificando uma situação extremamente difícil que todos nós vivemos. Sim, com certeza. Então, Acho que o livro também marca isso, né? A possibilidade da gente ressignificar situações. isso. Quantos de nós, durante esse período difícil, nos alentava muito a arte, né? Os happy hours online, Os né? encontros online. Os saraus online, né? Quantas coisas nós criamos naquele momento de aproximação. É verdade. Então ele foi crucial no momento crucial da vida de todos nós brasileiros, de todo o mundo inteiro, né? Porque a pandemia foi um horror no mundo inteiro. Então esse é o meu primeiro livro, meu primeiro autoral, somente de poesias, e é uma releitura de tudo que eu escrevi desde a infância. Eu tenho poesias de 1982 aí, e veio vindo com o tempo. Então assim, às vezes não está tão profissional, não, porque eu era, às vezes, até eu tinha criança de 10 anos que escrevia, né? Então eu até melhorei, né? Fiz uma releitura para deixar mais apresentável, mas eu não tirei a essência dele, do sentimento que eu estava ali naquele momento, né? Bom, depois do Reinvente, eu levei 2 anos participando de muitas coisas, né? Muitas antologias. Tenho participação de mais de 35 antologias, seja daqui do estado, ou seja de qualquer outro estado do Brasil. Então, assim, da Poemas da Flor da Pele, eu participei todo ano, desde que eu entrei na Poemas, das coletâneas da Poemas, né, que é a associação. Foi a primeira associação que eu fiz parte. Não posso jamais deixar assim, de pensar na Poemas por estender essa mão. Né? Trabalho fabuloso da Flor da Pele. Eu ainda não entrei, já era para me tentar, mas ainda não entrei, ainda não foi possível. Deveria, porque escreve maravilhosamente bem também, né? Não deu ainda, né? Mas assim, é um trabalho fabuloso que a Flor da Pele faz. Né? A Flor da Pele, eu disse, ela nos levou até Portugal, né? Sim. Na Feira de Lisboa, então ela já está intercontinental, tá indo, né? E a gente vai acompanhando junto, então é maravilhoso. Tem muitas pessoas que me seguem, né, de lá, de Lisboa e tudo. São coletivos que abrem possibilidades, portas, fronteiras. E hoje eu estava falando assim, quando eu comecei, eu pensei em deixar o legado. Realmente, vou deixar ali para os meus filhos verem, né? Mas como eu vi a possibilidade de poder fazer sarau e mandar a minha mensagem do meu jeito, eu comecei a participar de sarau. Nunca cobrei sarau, nunca, sabe? Para mim, sarau, poesia é algo que está em ti, isso para a tua essência também, né? Aquilo que tu quer falar e que tu quer que te escutem. E a poesia é a forma mais bonita de dizer as coisas, né? Então, eu comecei a participar de sarau e me interessei em fazer parte de academias também. Hoje eu pertenço à academia, AGES, né, que é a Gaúcha, Academia Gaúcha de Escritores Gaúchos, desculpe,
a AGEB, que é a Associação dos Jornalistas e Escritores, né? Gente, vamos tentar todas. Deixa eu lembrar, que são bastante. Tem a Alegro, que é a Associação Guimarães Rosa, né, que hoje é a Amilcar, também participo da Amilcar. Espero não esquecer de nenhuma. Mas um passo bem importante que foi na minha vida, quando participei até então a venda do livro, sempre feita por mim, né? Indo em feiras, me mostrando através de sarau e sendo convidada para eventos. Mas há 2 anos atrás, a querida escritora Lilian Rocha, num evento que teve de poesia, disse assim: tu conhece o coletivo de escritores negros? E eu disse: não conheço. Existe? Porque eu estava habituada a andar em saraus, em coisas onde havia muitas pessoas brancas, né? E eu disse: mas existe isso? Gente, não, vou ter que conhecer. Não. Aí ela me informou que tinha inscrições, né? E que eu os procurasse. Me senti muito feliz, muito honrada. Hoje eu faço parte do coletivo de escritores negros. Eu me sinto assim, muito bem recebida lá. A gente tem uma luta de descobrir quilombos, né? Descobrir a religiosidade africana, de entender, porque até então eu sou negra porque sou negra, agora eu sou negra porque eu entendo o que é ser negra, é bem diferente, né? Eu passei por muita situação de racismo, seja no internato, na minha vida, eu descobri, eu me senti, me encontrei com o coletivo de escritores negros, né? E até digo, uma família para mim, sabe? São pessoas que eu olho e me representam, e eu fico muito honrada. Nós somos um grupo hoje de 35 escritores, autores, compositores, tem músicos, e todo ano a gente lança uma coletânea com temas diferentes. Esse daqui foi do ano passado, que é Meu Corpo Negro Territórios, mas já teve a revista, que era Meu Corpo Negro Afetos, né? Afetos é de 2025 e a anterior era Memórias, né? A gente passou de revista para livro. Somos um grupo que está andando para frente, né? Está levando a história do negro junto para as pessoas saberem, não só os negros, brancos, o Brasil, o que se passou, né? Qual a nossa perspectiva, qual a nossa visão de futuro, né? Então, assim, está sendo muito importante entrar nessa jornada, né? Hoje eu sou também, além de ser presidente, participar da coordenadoria da Poemas à Flor da Pele, eu sou da coordenadoria de social, assim, né? Esqueci o primeiro nome. E do Meu Corpo Negro eu estou num grupo de eventos que faz esses eventos e participa de, assim, onde tiver eventos que a gente possa unir mais as pessoas para conhecer a nossa história. Em todo tipo de evento eu estarei sempre ali ajudando também o coletivo de escritores. A gente teve a participação também no canal da Maria Inês, né? Que trouxe também isso, né? Eu acho que o coletivo tem um papel essencial, e eu acho que tu traz, Dalila, uma coisa fundamental, que é entender a nossa ancestralidade. Não é ser o que somos, mas é um outro tipo de pertencimento quando a gente entende a nossa ancestralidade, né? Eu continuo buscando a minha ancestralidade, né? Eu costumo dizer que eu honro muito a minha ancestralidade. Na minha ancestralidade tem diferentes, assim, contextos, nuances, e como isso é bonito quando a gente passa a querer olhar para isso. De onde que a gente vem? Quem somos, afinal? Né? Sim. Então, enfim, não é só uma questão da raça, não é só uma questão da raça, é uma questão de entender de onde vem e por que a gente está aqui, né? E
E eu quero que isso vá, às vezes eu penso assim, hoje me perguntaram do meu futuro na literatura. Quando eu comecei sem pretensão nenhuma de eu pertencer à academia, essa coisa toda. E para mim está sendo ótimo como aposentada, porque o meu mundo era dentro de um hospital em que eu trabalhava à noite, dormia de dia, ou trabalhava à noite, cuidava dos filhos de dia e não tinha tempo para nada. Hoje eu vejo que as pessoas precisam de literatura, precisam de leitura. Elas têm que entender assim que, legal, tem os celulares, posso baixar o livro na internet, mas não é como que ter o livro, ele íntegro na tua mão, o cheirinho do livro, tocar o livro, isso é muito importante. Então eu acho que assim, sempre fiz as minhas coisas, é só me pedir e eu vou lá e reclamo, principalmente o social, a causa social, as mulheres, as crianças da vila, eu me preocupo muito com isso, né? A vila, a gente se preocupa, diz assim, já vi gente me dizendo, a gente tem que ter só um rancho, não precisa livro, não. A gente tem que ter fome de leitura, fome de informação e crescer. E é importante, né? E aí, por fim, agora em 2024, eu tomei uma coragem imensa, não porque eu não gosto, porque eu amo poesia, amo de verdade, mas eu parti para um romance. Olha! Esse é o meu primeiro romance. Isso é novidade pra mim, gente! Já tô Se chama curiosa. Sobrevivências, que é toda essa história que eu falei da Heloísa Dalila, que passou a ser a negra Dalila, todos os detalhes, os pormenores, as coisas boas e ruins, a vila, a enfermagem, aquela briga mesmo em setores, né, e chegar. E botei tudo neste livro. Este livro foi, vocês vão ver como foi dolorido para mim chegar a ser a negra Dalila. Ela foi se construindo sem que eu me desse conta que ela estava sendo construída. E eu digo assim, essa virada de chave, de sair da enfermagem, que eu também amei muito, eu trabalhei, até uma coisa importante que eu vejo, é que quem trabalha dentro do hospital, ela tem que saber até onde pode ir. E principalmente na pediatria, se tu começa a te cansar e chegar no hospital achando que tudo está ruim, o problema não é o hospital, o problema é teu, é que às vezes já está no teu tempo de ir embora, então não se dá conta. Então eu digo, a gente tem um prazo de validade para trabalhar com pessoas doentes, porque a gente precisa estar bem para poder atender bem aquela pessoa. Quando não se está bem, tem que deixar lá fora o que está ruim para poder atender. E a gente não dá aquilo que a gente não tem, né? A gente não dá o que a gente não tem. Então é muito importante fazer essa consideração, mesmo que muitas vezes esse sofrimento que a gente acaba desenvolvendo, a gente hoje reconhece, isso é estudado, enfim, né? Desde muito tempo, do sofrimento que o trabalho também produz, né? E do quanto muitas vezes a gente tem que fazer uma avaliação, mas não está bom aqui, o que está acontecendo, assim, há alguma possibilidade de melhoria no o que é meu e o que é dessa instituição? Eu consigo ainda permanecer nesse trabalho com esse discernimento, ou isso está muito, muito, muito difícil e eu tenho que então pensar sobre como que eu vou lidar com isso, sobre o que eu vou fazer com isso, né? Acho que é muito tênue essa linha, né? Então surgiu Sobrevivências, conta todos esses pormenores, não como dizer que a minha experiência é melhor, ou eu fiz o certo ou o errado, mas eu costumo ter uma frase nele que dizia, não é sobre caminhos, não é sobre destinos, é sobre vivências. Então é isso, é sobre vivências que assim como eu também, as pessoas que estão aí, também tem que dar essa virada de chave de vez em quando, até porque eu como aposentada, estava indo para o caminho de achar que eu não valia mais, que eu não ia ter mais serventia, e tentei fazer tricô, mas eu sou uma pessoa muito alerta, muito tática, sempre fui, né? Sempre querendo, então
eu descobri que existia uma forma de eu extravasar o que eu tinha por dentro, que é através da leitura. Nos últimos 2 anos de vida do meu pai, eu passei fazendo, já sabendo que ele não ia ter mais o que fazer, eu passei viajando com ele já aposentado. Eu levei para lugares que ele nunca conseguiu ir, levei para a cidade dele de novo, botei ele na piscina, pra dentro do mar, o projeto foi para a praia, para anfíbios, coloquei ele dentro do mar, ele chorava e eu chorava junto. Levei ele pela primeira vez no time do coração dele, que é o Internacional, e surgiu a oportunidade de escrever no Esporte Internacional. Eles fizeram um concurso lá na faculdade do Internacional de histórias, né, de torcedores. E aí o ano passado eu ganhei, fui bem classificado, fiquei em 3º lugar, né, medalha de bronze, por uma poesia que eu fiz no momento em que eu olhei para os olhos dele, no momento que nós estávamos dentro do Beira-Rio. Pela primeira vez na minha vida eu vi meu pai chorar, e essa poesia narra bem tudo que eu senti e como foi aquele momento que para mim foi grandioso, principalmente porque o Inter ganhou naquele dia. Então assim, ó, as bombinhas era o meu coração saltando de emoção de ver meu pai chorar e descobrir que ele não era aquela pessoa que rígida, com raiva nos olhos, e que ele tinha um sentimento lindo. E com essa poesia eu fui premiada, eu fiquei muito emocionada. 2024 para 2025 está sendo um ano assim, ó, importantíssimo. Porque eu parei para pensar, gente de Deus, será que eu tenho tempo de melhorar a minha escrita? E eu descobri que sim. Fiz o Enem o ano passado, passei no Enem, estou fazendo faculdade de letras porque eu quero sim melhorar a minha escrita. Quero sim escrever bem. Porque escrever eu sempre escrevi, estava em mim, estava lá guardadinho, escondidinho. Mas eu quero escrever bem, eu quero que meus leitores gostem do que eu escrevo, eu escuto sempre os feedbacks que me mandam, eu leio sempre. Então eu quero melhorar sempre. Então eu estou na faculdade de letras, feliz da vida, né? Trabalhando, se possível, mais ainda pelo SEM, mais ainda pela Poemas, e vivendo esse meu momento assim, com um pouquinho mais de calma, né? Mais intenso. E aí meus filhos dizem, mãe, onde é que tu vai parar? Eu te vejo na Redenção, te vejo na feira aqui, porque eu gosto de fazer isso, não pelo... O vender é bom, porque vai me possibilitar a ter novos livros. Mas falar com os leitores, conversar com as pessoas é muito gratificante, é ver, ou eles me chegarem em mim e dizer, olha, ali teu livro, sabe, me dá opinião, continua, né, fica bem. É muito bom, gente, é um privilégio para o escritor. Eu estou aqui com um olhar, assim, né, encantada, né, com a Negra Dalila, porque, na verdade, né, Heloísa, Negra Dalila, né, por tudo que tu está nos mostrando, nos ensinando, né, porque a vida, às vezes, ela é dura, às vezes ela é difícil, mas isso não quer dizer que internamente dentro da gente a gente não vai construindo espaços que nos possibilitem viver melhor e para além do sofrimento. A gente não precisa ficar dentro do sofrimento, a gente precisa sair, passar para um outro estado. E aí, dentro disso, existem milhões de formas para fazer isso, né? E tu fosse encontrando caminhos, né? Fui encontrando possibilidades, inclusive, para poder, hoje, aposentada, tendo passado, escolher entrar na faculdade. Algumas pessoas vão dizer assim, eu já estou velha para isso. Não, nunca é tarde para nada. Nada. Há sempre tempo para aquilo que se constrói como um desejo verdadeiro, para aquilo que é da nossa alma. E estou muito feliz, né? Estou fazendo o EAD,
Olha só. E eu acho que é isso, nunca é tarde demais, e se a gente quer, e se a gente sabe o que é aquilo ali, a gente faz com a maior gratidão de estar fazendo. A gente faz feliz da vida. Eu agora vou dar um spoiler aqui no programa. Já fiquei na alerta. Que não, esse ano eu tenho também um grupo que eu acompanho, que é um grupo literário, que é Piquenique Literário, que se chama. O Piquenique Literário eu já acompanhei ele em Brasília, Fortaleza. Andamos por aí e a gente faz poesia na praça Olha pública. só. Desse encontro em Minas, né? Em Minas a gente teve um encontro muito relevante, assim, e a gente se juntou 3 escritoras de Minas, uma de São Paulo, a Cândida Carpena, que também foi uma das que eu chamo madrinha literária, no sentido de virtual, né? Porque ela foi uma das que me chamou para o primeiro programa, quando eu achava que não nem escrevia também. Então ela, a Cândida de Porto Alegre, a Cândida de Brasília e eu de Porto Alegre, 6 mulheres, escrevemos agora a gente chama um livro, um conjunto sobre mulheres. O nome deste livro é Não é Mimimi. Ou seja, o subtítulo é O Desafio da Arte de Ser Mulher. Olha! Nós conversamos na cozinha de uma mineira, a Rita, sobre diversos assuntos e estava muito relacionada com mulher. Que é a mulher enfrenta tudo, né? E consegue enfrentar sem, né? Todo mundo é mimimi, que a mulher não. A mulher não faz mimimi. A mulher passa, então são temas como a menopausa, fibromialgia, mulher solo, ansiedade, superação, deixa eu ver, acho que é. E preconceito, que é o meu, esqueci o meu. Então, assim, esses 6 temas provocam o leitor a dialogar com a gente conta histórias que passamos, coisas que lemos relacionadas à mulher que ela tem que enfrentar ou enfrenta em algum momento da vida. Fibromialgia, a maior causa é a mulher que tem, são problemas bem de mulheres e que não é mimimi e que a gente segue a barca, né? Então vai sair agora em julho, entre julho e agosto, nosso livro totalmente independente. E convido vocês todas a dar uma olhadinha, que vai ser show esse livro. Com certeza a gente vai estar avisando nas redes, né? Avisando nas redes. Bem-vindo ele. Bem, eu acho, né, Negra da Lila, que Heloísa Negra da Lila, que assim, acho que está nos ensinando muito hoje aqui. Demorou para a gente poder conversar, mas assim, vocês até estão me vendo mais quieta, né? Mas assim, precisa falar alguma coisa? Não. Às vezes, a gente só tem que escutar mais. Só o que a gente precisa. E tentar acomodar tudo que a gente está escutando dentro da gente e transformar aquilo que é necessário e possível. Então, a gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu quero te dizer que talvez um dos grandes ensinamentos que você está trazendo é sobre superação, é sobre força, sobre resiliência, é sobre capacidade, é sobre infinitas possibilidades e nada de mimimi. Nada de mimimi. Nada de mimimi. Forte como somos. É isso mesmo, porque a gente sempre tem uma fortaleza. A gente precisa olhar isso. Eu posso aprender a lidar através da escrita, através da música, através de uma conversa, através da alimentação, de uma boa comida. Gente, tem tantas possibilidades, então, nada. Isso aí. E tudo para que a gente possa
ter a certeza que nós temos uma centelha divina e que muitas vezes ela pode estar ali, parece que ela não está. A gente só precisa acionar. Como a gente vai acionar? Isso é de cada um, de cada uma, né? Às vezes a gente vai precisar de ajuda de outros, a gente às vezes vai conseguindo encontrar consigo próprio, tá tudo certo, tudo certo. Então, eu gostaria muito que tu pudesse falar, assim, colocar um pouco das tuas redes, mas tu ia falar alguma outra coisa antes. Não, eu queria te falar uma poesia. Olha! Tem uma poesia. Gente, já aqui, ó. Antes das minhas redes. E que é sobre isso tudo que a gente conversou, sobre quem eu sou. E a poeta que eu sou, e se chama Que Eu Sou Só Uma Poeta da Vida. Escrevo para aliviar a tristeza, amenizar a decepção e o rancor. Mantenho sempre a certeza que são minhas em prol do amor. Traduzo a beleza de um amanhecer, gratidão por mais um dia poder viver, um agradável, infinito entardecer, as estrelas lá do céu ao anoitecer. Traço versos para a chuva que refresca, o pôr do sol colorido, o vento que liberta, o pôr do sol no mar refletido. Não tem problema, não tem problema. Agora eu estou assim. Mas é isso que eu quero te dizer. Que todo lugar, a poesia, é só a gente observar e transformar toda essa magia em momentos para te apaixonar. E é isso. A gente tem que escrever sobre tudo e ver a verdadeira essência do tudo. E apreciar o que Deus está nos dando. E dizer amém todo dia que abrir os olhos, e é isso que eu quero. Que as pessoas entendam umas às outras, olhem nos olhos das outras, leiam o livro, vão entender como é lindo as pessoas. Terminar essa história de que parece que estão se matando, que eu sei que precisa de dinheiro, que é aquela correria pelo dinheiro. Derrubar o outro para tentar. Então é isso que eu quero para a poesia. Eu quero que as pessoas simplesmente vivam. E não é porque eu estou aposentada, que eu também tenho os meus perrengues de aposentada, né? Quem é aposentada sabe como é caro o medicamento, que é isso, que é aquilo. Nem diga. Mas, gente, vivam a vida com alegria, com poesia. É isso que eu penso, só. Simplicidade e poesia. Quero te agradecer imensamente pelo convite, que finalmente aconteceu. Olha como eu estou gelada, nervosa. Desculpa qualquer gafe, qualquer coisa. E me sigam, sou a Negra da Lila Poesias, estão no Face, no Instagram. Tem um blogzinho, de vez em quando eu reclamo lá, de vez em quando eu esqueço lá também. Mas é tá ótimo. Isso é vida. Isso é vida. A gente precisa deixar a vida, ela tá aí para ser pulsada e sem mimimi, sem a gente ficar, ai, porque isso assim, ai, porque aquilo é assado. Não, gente. De verdade, ser de verdade. Isso é muito melhor quando a gente é de verdade, né? A gente ri das nossas gafes, dos nossos atrapalhos. Ainda bem que tem amiga que aceita a gente esquecer a poesia. Tá tudo certo. A gente se reinventa. Aqui, nós tivemos que nos reinventar aqui. Exato. Nós tivemos um problema técnico, nós estamos sem o microfone e esperamos que a nossa mensagem chegue aí. Independente de ter microfone. Mas que aquilo que a gente está aqui vibrando chegue em cada coração, em cada pessoa que ficou conosco durante esse momento de conversa. Posso te dar? Muito obrigada.
Gratidão, gratidão, amiga Danila. Gratidão a vocês que estão sempre aí nos acompanhando, né? A gente sempre lembra do curtir, do compartilhar, do se inscrever, porque é muito importante para a gente manter isso, né? E a gente também agradece muito a equipe do Chalé da Praça 15, que mais uma vez nos recebeu para a gravação aqui. Sejamos luz, paz, sabedoria, verdade e encantamento. E até a próxima.